Versículos para nós podermos meditar um pouco na palavra do Senhor nessa noite. Salmo de número 51. Salmo 51, salmo escrito pelo rei Davi, salmo bastante conhecido. Mas o Senhor me deu uma palavra em cima desse texto. Irmãos, é palavra pastoral, esse é o meu chamado, e hoje é ensino. Então vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Todos acharam? Amém. O texto vai nos dizer assim, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei. E fiz o que aos teus olhos é mau, para que sejas justificado, quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecados a ti se converterão. Os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Amém? Amém. Glórias a Deus. Amados, esse salmo, todos nós sabemos que Davi compôs depois de um dos piores momentos da sua vida. O momento em que ele se descuidou, olhou para os lados, digamos assim, cedeu à tentação que chegou no seu coração e acabou gerando na sua vida consequências desastrosas. Porque daquele momento em diante a vida de Davi declinou de uma tal forma que ele se viu desesperado, que ele se viu aflito. E junto com o pecado da cobiça, da tentação, veio o adultério e mais alguns crimes, como assassinato. Enfim, nós conhecemos a história.
Davi negligenciou o seu papel de rei, quando ele se negou a sair à batalha com o seu exército e decidiu ficar no palácio. Davi, naquele momento, ele relaxa, digamos assim, do que Deus tinha colocado na mão dele, do exército, do reino, da sua família, de tudo que ele tinha, por um momento de distração, talvez por um momento de fadiga. Sabe aquela coisa que bate dentro de nós às vezes, que nos faz desanimar, que nos joga para baixo, que nos faz ter pensamentos ruins, pensar se vale a pena? Eu creio que era um momento desse que Davi estava passando na vida dele. Então a Bíblia vai nos dizer que nesse momento, enquanto o exército dele estava em batalha, ele está andando pelo seu palácio, quando ele olha para o alto de uma sacada, numa janela, e vê uma mulher se banhando. Quando ele vê Betseba se banhando. E naquele momento, Davi deixa a tentação que entrou no coração dele se tornar pecado. Porque eu já preguei isso aqui e vou repetir. O pecado, ele não nasce pecado. Ele entra de nós como uma tentação, como algo que é agradável aos nossos olhos. E ele só vai se tornar pecado a partir do momento que nós dermos margem para aquela tentação, que nós começarmos a alimentar aquela situação, e aí o inimigo vai nos enredando ao ponto de nós chegarmos a pecar. Então o pecado não nasce pecado. O pecado começa dentro do nosso coração como uma tentação. E Davi, quando ele então manda buscar aquela mulher para ele, ele adultera com aquela mulher, porque ela também era casada. Então Davi viu que se criou uma situação que já começa meio que sair fora do controle, porque aquela mulher vai chegar para Davi e diz que ela está gerando no ventre dela um filho de Davi. E vocês imaginem para aquela época Davi como rei de Israel, um homem aclamado pelo povo. Saiu rumor entre os soldados, o exército, o povo que ele liderava, que Davi havia tomado a mulher de um dos seus soldados, havia adulterado com ela e havia gerado um filho do fruto desse adultério. E como o pecado ele nasce pequenininho e depois vai tomando proporções grandes, é aquela velha frase, né, irmã Lucila? O diabo faz a panela, mas não faz a tampa. É bem assim. E Davi, então, ele se vê enredado por aquilo ali, ele começa a arquitetar na mente dele formas, subterfúgios para sair daquela situação, sem que houvesse estragos maiores. Então Davi, naquele momento, ele começa a ter alguns planos na mente dele, só que todos eles frustrados. Alguns planos para encobrir o seu pecado. Davi, ele vai, digamos assim, dar férias para o marido de Betseba, que era um dos seus oficiais do exército, um dos seus melhores guerreiros, para que ele então fosse para o seu lar, coabitasse com a sua esposa, para que ele pudesse dizer assim: não, ela está esperando o filho do esposo dela. Só que isso deu errado, porque aquele homem era tão fiel, Urias era tão fiel a Davi, que ele disse assim: não é justo. Os meus companheiros lá em batalha, e eu aqui, resguardado, eu descansando. Então Davi teve que achar uma outra forma de cobrir o pecado. Então ele faz um banquete, convida Urias para esse banquete, tenta embebedar Urias para que ele se deitasse com a sua esposa, para que então o pecado estivesse encoberto. Não funcionou também, porque Urias se negou. Ele disse que não era justo os outros companheiros em guerra e ele se deleitando em bebidas e banquetes e se regozijando.
Por terceiro, Davi o que vai fazer? Ele se vê sem alternativa, então ele arquiteta um plano para que Urias fosse morto em batalha. Então ele chama Joabe, que era o seu fiel assessor, digamos assim, o chefe do exército dele, e diz assim: olha, tu pega e bota Urias na frente de batalha, num local aonde ele não possa sobreviver, onde seja certa a sua morte. E aí então Davi começa a perder ainda mais a credibilidade dele, porque agora não era só entre Davi e Betseba, agora Joabe também sabia do que havia acontecido. E Joabe obedece a ordem do rei Davi e coloca Urias à frente de batalha, onde o mesmo é morto à espada. Aí Davi vai pensar: agora está tudo certo, agora eu posso descansar, porque agora eu posso tomar Betseba como minha esposa, Urias está morto, e aí sim, não vai ser adultério, ela vai ser minha esposa. Só que, como eu falei, o pecado ele toma proporções muito grandes. Parecia tudo perfeito aos olhos de Davi. Todas as provas do pecado aos seus olhos aparentemente haviam sido destruídas. Só que ele não contava com uma coisa: nem todo mundo que estava ao redor de Davi estava vendo, mas o Senhor estava. Aquele que nos conhece, conhece o nosso íntimo, aquele que aos olhos dele não passa nada oculto, aquele que conhece até mesmo o nosso coração, o nosso pensar, o nosso falar antes que as nossas palavras saiam da nossa boca. Então o Senhor pega e envia Natã, que era um profeta contemporâneo da época de Davi, e manda esse profeta até Davi, para que ele revelasse a Davi o pecado que ele havia cometido, para que Davi soubesse: olha, tu pode ter ocultado das pessoas que estão ao teu redor, mas aos olhos de Deus não passou impune. E Natã vai até Davi, mesmo correndo o risco de morte, porque vocês imaginem naquela época um profeta que recebe uma ordem de Deus: olha, tu vai até lá na frente do rei, e se tu falar um bom dia meio torto, ele é capaz de te matar. E tu vai lá e fala para ele que ele está em pecado. Só que Natã era um profeta obediente a Deus. Tu iria, Luiz? Não, né? Também acho que não iria, não. E Natã vai até Davi, e ele vai usar uma parábola com Davi. Ele vai dizer assim: meu senhor, havia um homem que tinha 50 ovelhas, que tinha posses, que tinha riquezas, e esse mesmo homem recebeu uma visita na sua casa e não quis sacrificar nenhum dos seus animais para fazer um banquete. E ele pegou e foi lá no seu vizinho, que tinha apenas uma ovelha, toma aquela ovelha, sacrifica ela para servir para os seus convidados como banquete. Davi na hora se ira e diz que aquele homem merecia a morte. E aí Natã pegou ele pelo: Davi, esse homem é tu. E quando Davi cai em si, aí caiu a ficha. Aí ele viu que tudo o que ele fez, o pecado que ele cometeu, tudo aquilo que ele tentou encobrir, pode ter passado descoberto, desapercebido por algumas pessoas, mas não aos olhos de Deus. E aí ele se desespera. Aí ele é tomado por um sentimento de horror. E foi nessa condição, nesse momento, que Davi escreve esse salmo aqui. E nesse salmo a gente pode ver que Davi ele reconhece o seu erro, o seu pecado, e o mais importante de tudo, ele se arrepende do seu pecado e busca o perdão de Deus com um coração sincero e contrito perante Deus.
que é esse ponto que eu quero trazer a mensagem dessa noite. A gente pode ver o pecado de Davi, consequentemente o arrependimento dele, que se tornou o quê? Um caminho de restauração para aquilo que havia feito de errado. Então, se nós fôssemos dar um título para essa mensagem hoje, nós poderíamos dizer que o arrependimento é o caminho para a salvação, para a reconciliação com Deus. O arrependimento, ele é essencial. Sem arrependimento não existe um perdão sincero, não existe um pedido de perdão sincero. Sem arrependimento nada acontece. Quando Davi ele cala o seu pecado, tenta esconder o seu pecado, a vida dele começa a declinar. Ele começa a definhar, seca a alegria de Davi, ele se torna um homem amargo, um homem frio, porque a mão de Deus estava pesando, a consciência de Davi estava pesando. Todos nós aqui já passamos por momentos em que a gente, mesmo involuntariamente, às vezes faz alguma coisa de errado, e depois o Espírito Santo vem no nosso coração e começa a nos corrigir, começa a nos trabalhar dentro de nós, e a gente começa a ficar pesado de coração, a gente fica angustiado. Eu creio que foi dessa forma que Davi se sentiu. Então a gente pode afirmar que não há libertação, que não há cura, que não há reconciliação com Deus sem um arrependimento sincero. E Davi vai nos mostrar nesse salmo alguns passos, podemos dizer assim, da restauração, do arrependimento, do reconhecimento do pecado. Davi, ele, por um tempo, ele escondeu o pecado dele, só que isso estava arruinando a vida dele, estava acabando com a vida dele. Então ele olhou de uma maneira mais séria aquilo que ele havia feito e começou a realmente sentir convicção de que o pecado, ele é o primeiro passo para a restauração. Porque para te arrepender, tu precisa ter feito algo de errado. E nós somos falhos, irmãos. Nós somos falhos. Nós somos ruins. Eu preguei isso no domingo. A nossa natureza é má. A nossa natureza é falha. Muitas vezes, em vez de nós nos alegrarmos em ver um irmão voltar para a igreja, nós ficamos apontando os defeitos dele e apontando o motivo que ele saiu. Em vez de nós nos alegrarmos, de abraçar, de dizer assim, não, vem aqui, vamos caminhar junto, vamos voltar para a presença de Deus. Deus tem o melhor para ti, tu errou, tu pecou, te arrepende, volta. Só que nem todo mundo consegue fazer isso. Mas eu não atribuo isso à maldade da pessoa, e sim à maldade que existe no ser humano desde a criação do mundo. Nós temos que parar de olhar para os outros, nós temos que parar de julgar, nós temos que parar de culpar os outros, nós temos que ser honestos com a gente mesmo. Porque quando se trata de nossos pecados, nós arrumamos 1.500 subterfúgios para arrumar uma desculpa para nos isentar do nosso erro. Ou eu fui induzido, ou foi o fulano que fez alguma coisa, mas eu nunca reconheço que o pecado veio de mim, que a falha veio de mim, que eu sou falho, que eu sou fraco, e que eu preciso de conserto. A gente precisa parar de argumentar, de justificar e fazer como Davi.
Olha o que Davi diz: Ele conhece as minhas transgressões. Ninguém mais, ninguém menos do que Deus. Ele conhece as nossas transgressões. Vocês acham que passa alguma coisa oculta aos olhos de Deus? Não passa, irmãos. Não passa. A gente às vezes tem que pegar e fazer igual o filho pródigo. Quando ele volta para a casa do pai, o que ele vai dizer? Pai, eu pequei contra ti e contra os céus. Eu não sou digno. Ele fez tudo errado, mas ele reconhece que havia pecado contra o pai dele, mas acima de tudo, ele havia pecado contra Deus. O mundo lá fora vai fazer qualquer coisa para impedir que a gente se arrependa, que a gente volte atrás e reconheça o nosso Deus. As pessoas hoje, mesmo em tempo de pandemia, é só liberar alguma coisinha, elas lotam cinema, elas lotam campo de futebol, elas, se liberar o carnaval, vai ter um monte de gente no carnaval, tem um monte de gente na frente de televisão assistindo novela. Sabe por quê? Porque elas não querem olhar para dentro de si mesmas, que elas não querem reconhecer o erro e o pecado que existe dentro de cada um de nós. Nós precisamos reconhecer que nós somos falhos, que nós somos errados, e nós precisamos encarar Jesus Cristo mesmo sendo uma tarefa difícil para nós. Davi vai nos ensinar que a restauração é reconhecimento da natureza de que nós temos dentro de nós. Davi vai usar 3 palavras nesse salmo que ele escreve, que ele entoa. Ele vai usar a palavra transgressão, que nada mais é do que rebelião, revolta da vontade contra a autoridade de Deus, porque a própria vontade de Davi prevaleceu, porque não era a vontade de Deus que Davi pecasse naquele momento. Davi usa a palavra iniquidade, que significa perversão, algo sujo, indigno, vergonhoso. Então a gente precisa examinar o nosso coração também e ver se há, coisas pervertidas ainda dentro do nosso coração: inveja, ciúmes, malícia, impureza. A gente tem que fazer essa reflexão todos os dias, irmãos. Todos os dias. Davi vai usar a palavra pecado, que na Bíblia se refere ao que é errar o alvo, a sair da direção de Deus. Será que nós estamos vivendo como nós deveríamos viver mesmo? Ou será que nós estamos saindo do propósito do que Deus tem para a nossa vida? Amados, pode ser uma palavra pesada, mas é preciso. Glória a Deus. É preciso, porque eu quero ver nesse lugar um povo salvo. Eu quero ver nesse lugar um povo que vai subir junto quando Cristo vier buscar a igreja. Aleluia. Vocês viram o que está acontecendo ao nosso redor? Viram a estátua que colocaram lá na Praça da ONU como símbolo da paz? Até pouco tempo o símbolo da paz era representado como uma pomba branca. O símbolo da paz que foi colocado na Praça da ONU é a besta que está descrita no Apocalipse. Corpo de onça, boca de leão, pés de urso. Tudo que a Bíblia descreve no Apocalipse. E essa estátua foi colocada na Praça da ONU como símbolo da paz. A Agenda 2030
irrita, que se encaminha para uma só religião, um só sistema, uma unificação mundial, está a todo vapor. Então vocês acham que Jesus Cristo está muito longe de vir buscar a igreja dele? E eu não quero ser culpado, eu quero ter minhas mãos limpas de saber que eu preguei a verdade. Aleluia. Que eu alertei o povo de Deus. Porque foi para isso que Ele me chamou. Se Ele tivesse me chamado para encher ego de pessoas, eu estaria com uma igreja enorme já, cheia de membros. Mas esse fardo eu não quero carregar, não. Aleluia. Eu quero uma igreja de pessoas salvas. Glória a Deus. Aleluia. Davi, ele pecou contra Betseba, ele pecou contra Urias, contra a sua família, contra a nação, contra os homens de guerra dele, contra o seu exército, contra aqueles homens que foram mortos na batalha, por causa do plano que ele armou. Mas só que Davi vai dizer o quê? Somente contra ti pequei. Mas como, pastor, se ele pecou contra tanta gente, ele causou tanto mal, por que contra Deus? Por que somente contra Deus? Porque cada vez, irmãos, que nós pecamos contra alguém, nós estamos pecando contra aquele que é o autor da criação. Aleluia. Então, se eu peco contra o Rodrigo, eu estou pecando contra Deus, porque foi Deus que criou o Rodrigo. Se eu peco contra a vida da Andressa, eu estou pecando contra Deus, porque ela é obra da criação divina. E Davi reconhece e entende isso. Mesmo ele causando mal para tantas pessoas como ele causou, ele vai dizer: Senhor, somente contra ti pequei. Nós estamos ferindo, quando nós ferimos uma pessoa, nós estamos ferindo alguém amado por Deus. Vocês já pararam para pensar nisso? Eu gosto de trazer esse tipo de mensagem porque faz a gente repensar os nossos conceitos, faz a gente pensar e repensar se nós somos as pessoas que nós realmente julgamos que nós somos. E nada como uma autorreflexão para fazer a gente, acordar. Nada como a gente buscar lá dentro de nós aquilo que nós estamos fazendo, o que nós estamos sendo realmente, para saber se nós estamos andando conforme a palavra de Deus nos ensina. Agora vocês imaginem, Davi, o homem que era chamado por Deus de um homem segundo o meu coração, o homem segundo o coração de Deus. Se ele cometeu o pecado, quem somos nós para não cometermos também? Só que nós não podemos cair no engano de que nós podemos pecar e pedir perdão, pecar e pedir perdão de qualquer forma e seremos perdoados dessa forma. Se não houver arrependimento verdadeiro, se não houver entrega, não existe caminho de restauração, não existe caminho de volta. Nem para nós que já estamos na igreja, nem para quem é novo convertido. Se quando eu me converti, eu não tivesse me arrependido de tudo que realmente eu tinha feito, eu não tinha durado 2 meses na igreja. Porque a gente precisa reconhecer realmente os nossos pecados e entender que Jesus Cristo perdoou quando Ele morreu naquela cruz,
que os meus pecados foram lançados no mar do esquecimento. Só que não é por isso que eu vou pecar toda hora que Jesus Cristo vai me perdoar, meus pecados vão estar lá atrás, e eu vou ser um recorrente no pecado, e vai ficar por isso mesmo. Nós precisamos ter o caráter de Cristo em nós, irmãos. Porque cada vez que a gente peca, a gente insurge contra Deus. A gente peca contra a criação de Deus. Aleluia. O quarto passo que Davi vai nos ensinar da restauração é o reconhecimento de que nós não temos desculpa nem direito. Davi está dizendo lá no Salmo que não tem desculpa nenhuma defesa, não tem nenhum direito de reivindicar, porque ele reconhece que ele é pecador. Ele está admitindo que o pecado dele foi resultado do quê? Da própria teimosia dele. Porque com certeza na intimidade que Davi tinha com o Senhor, Deus havia alertado Davi a respeito do perigo que ele corria se ele ficasse no palácio sozinho. Mas por teimosia, Davi fica. Vocês estão identificando alguém que é assim? Não. Muitas vezes Deus fala com a gente, Deus mostra, o Espírito Santo alerta, e nós vamos lá pela nossa teimosia e fazemos justamente aquilo que o Espírito Santo de Deus nos alerta que não é para a gente fazer. Não é assim, Luiz? Enquanto a gente tentar se justificar, a gente não vai ter prova nenhuma de arrependimento no dia do dia. Essa é a grande verdade. O arrependimento é nada mais é do que o reconhecimento de que a gente não merece, que a gente não é merecedor mesmo, que a gente não merece nada no seu juízo de Deus. Esse é o verdadeiro arrependimento. Quinto passo da restauração é reconhecer que a nossa natureza é essencialmente má. É o que eu falei lá no início. Nós somos má por natureza. Davi ele vai reconhecer que a razão de ele ter pecado não foi o mundo lá fora, não foi as influências lá fora, as coisas que estavam longe dele, não foi a beleza do corpo da Betseba que fez ele pecar, não. Foi o coração dele que estava sujo naquele momento. Era o coração dele que estava impuro. Então o que me leva a pecar não é o mundo lá fora, mas sim o que está dentro de mim, que está corrompido, que está sujo, que precisa de conserto. Eu posso estar lá fora e alguém chegar e me oferecer droga, me oferecer bebida, me oferecer um monte de coisa. Eu só vou aceitar se eu quiser. Se o meu coração já estiver propenso àquilo ali, eu vou cair. Agora, se eu estiver firmado em Deus, se eu reconhecer que eu sou dependente dEle, aí eu vou ter força para olhar e dizer assim: não, isso não me pertence. Então o culpado não é o mundo. Não adianta a gente culpar o mundo. Eu caí porque o mundo veio de bandeja na minha frente. Eu caí porque eu fui induzido. Não, caiu porque tu quis. Que a partir do momento que tu está firmado em Deus, que tu tens uma comunhão com Deus, o Espírito Santo que habita dentro de nós nos fortalece e nos faz ter força para olhar e dizer: não, comigo não. Aleluia. Não é só uma questão do que eu faço, sim de quem eu sou. Não são só as minhas obras, mas sim o que eu sou, a minha personalidade, quem eu sou diante de Deus.
Eu posso esconder milhões de coisas de vocês, mas de Deus eu não escondo nada. Não tem como. Então o maior problema não é o mundo, o maior problema não é as drogas que existem no mundo, o maior problema não é a prostituição, o maior problema somos nós. O maior problema é o nosso coração pervertido, é o nosso coração surdo, é o nosso coração ainda propenso ao erro e não voltado ao arrependimento verdadeiro. Amém, igreja? Amém. E quando a gente reconhece que a gente é esse ser muitas vezes desprezível, que a gente abomina nos outros, mas que se a gente for olhar para dentro de nós, nós também temos isso dentro de nós, aí só nos resta uma coisa: cair de rosto no pó e clamar como Davi fez. Aleluia. Se rasgar diante de Deus. É olhar para Deus e dizer assim: ó, Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Foi o que Davi fez e falou no Salmo. Davi estava desesperado naquele momento. Ele não podia mais fugir para lado nenhum. Davi era rico, era rei, ele era poderoso, ele era famoso, mas naquele momento ali nada mais adiantava para ele, nada mais satisfazia, porque ele estava quebrantado, ele estava quebrado, ele estava doente, ele estava definhando, e ele sabia que precisava se consertar na presença de Deus. E os versículos que mais me chamam a atenção nesse salmo é o versículo 10 e 11, onde Davi vai dizer assim: ó, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, nem retire de mim o teu Espírito Santo. Davi já havia presenciado o que havia acontecido com Saul. Saul havia sido ungido rei, recebido o Espírito Santo. Ele profetizava junto com os profetas. Ele tinha o Espírito Santo de Deus. Só que por ele desobedecer a Deus, o Espírito Santo foi tirado da vida dele. E o que aconteceu com Saul? Ele ficou louco. Ele foi tomado por um espírito ruim. E vocês imaginam então Davi nesse momento pensando: e se Deus retira o Espírito Santo dele da minha vida também? Está chegando o final do ano agora, e daí quando passa de um ano para outro, a gente costuma fazer um monte de pedido, né? Fazer vários projetos. Esse ano eu quero isso, esse ano eu quero aquilo outro. Mas o que nós deveríamos realmente fazer e pedir é o que Davi pediu aqui, ó: Senhor, não afasta de mim o teu Espírito. Aleluia. Aleluia. Não retires de mim o teu Espírito Santo, porque sem ele eu não sou nada de mim. Aleluia. Aleluia. Talvez você diga: mas o pecado de Davi foi adultério, foi homicídio. Eu nunca fiz isso. Mas vocês lembram qual é o primeiro mandamento da lei de Deus? Amarás ao teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Aleluia. E será que a gente tem feito isso? Será que a gente tem amado o nosso Deus realmente de todo o nosso coração, prestado todo o louvor que Ele deve ser prestado? Será que nós temos nos preocupado com o próximo, com a pessoa que está do nosso lado, com a pessoa que está passando por dificuldade, que caiu, que tropeçou na fé, que precisa de ajuda, que precisa ser levantado? Ou será que nós viramos as costas e negligenciamos? Toda vez que a gente deixa de prestar nossa adoração para Deus,
nós estamos negligenciando o primeiro mandamento que Ele nos deixou escrito. Livro de Daniel, capítulo 5, versículo 23, diz assim, ó Deus, em cuja as mãos está a tua vida, e de quem são todos os teus caminhos, e a Ele não glorificaste. Nós fomos criados para glorificar a Deus. Nós precisamos ter desejo do perdão divino. Nós sabemos que nós somos pecadores. Nós devemos ansiar pelo pecado, pelo perdão divino. E o primeiro passo é o arrependimento. Davi tinha consciência da culpa dele. Só que não parava por aí, não. Só sentir o peso do pecado, só saber que errou, muitas vezes pode levar a remorso. Somente remorso. E consequentemente a autodestruição. Remorso é diferente de arrependimento. Davi não engoliu o veneno, ele não se envenenou no próprio pecado. Ele sabia que havia uma forma de se consertar. Ele não fugiu de Deus. Ele correu para Deus. Ele vai dizer, Senhor, somente a ti eu pequei. Ele sabia que tinha pecado contra Deus, mas no coração dele, quem ele mais queria naquele momento, quem era? A Deus. Nosso coração deve ansiar por Deus. Aleluia. Desperta enquanto é tempo, igreja. Desperta enquanto é tempo. Nós precisamos nos arrepender realmente dos nossos pecados, daquilo que nos condena. Quando nós estamos enredados pelo pecado, quando nós não nos arrependemos, nós não conseguimos dormir direito, nós não conseguimos comer direito, nós não conseguimos viver direito, porque fica um buraco dentro da gente. E aí nesse momento a gente precisa ter uma nova atitude com Deus. Davi disse que a pessoa contra quem ele tinha pecado era Deus, mas a pessoa que ele mais ansiava naquele momento era Deus. Ele sabia que era a única forma, a única saída dele. Quantas pessoas que a gente vê que caem, que pecam, e a primeira coisa o que é? Deixar de ir para a igreja, deixar de orar, deixar de ler a palavra, e esse é o caminho sem volta. Esse é o caminho da ruína. Só que Davi, ele achou a forma para atrair o perdão verdadeiro de Deus. Ele se arrependeu de verdade, de coração aberto, de coração contrito. Ele se rasga, ele se lança no chão, ele reconhece a pequenez dele, e isso agrada o coração de Deus. A maior necessidade de um pecador arrependido é o quê? É ser perdoado. É a necessidade de receber um novo coração. Nosso coração, quando nós pecamos, ele é errado. E tudo que a gente precisa é que Deus coloque dentro de nós um coração novo, um coração de carne, um coração amoroso. Não é acrescentar algo que você já tem, não é fazer um transplante de coração, mas é renovar aquilo que está estragado, é reviver aquilo que está morto, é restabelecer aquilo que foi perdido. Nós precisamos nos corrigir.
causa da nossa natureza, por causa dos nossos erros, porque nós não podemos confiar em nós mesmos, porque pela força dos nossos braços nós não vamos muito longe, por causa da nossa falta de sabedoria. Nós achamos que sabemos muito, mas não sabemos nada. Por causa da nossa incapacidade de mudar nós mesmos, porque só quem transforma o homem é o Espírito Santo. Eu volto a dizer, o problema de Davi não era Betseba, não era ninguém, era o coração dele. 2 Coríntios 5,17 diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. É isso que Deus faz quando existe arrependimento sincero, quando existe uma entrega sincera, quando existe uma vontade de ser uma pessoa diferente. Nós começamos a nos espelhar na cruz. Paulo vai dizer: eis que foi crucificado com Cristo. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, eu tenho que ter a essência de Cristo dentro de mim. Se Cristo vive em mim, o caráter de Cristo tem que resplandecer em mim. Quando Cristo vive em mim, se eu faço alguma coisa de errado, eu me arrependo na mesma hora. Esses dias eu contei para o Cristiano, eu passei uma vergonha incrível, irmãos. Vocês não têm noção. Eu estava num dia assim tão agitado, tão turbulento por causa da minha sogra, por causa de um monte de problema que eu estava resolvendo. E eu passei ali na Próspera, numa loja de R$10 daquela, e para comprar 2 coisas. E eu entrei lá dentro naquela agonia e procurei, e aí perguntei para o moço lá se tinha, moço, tem, tá aqui. Aí eu peguei aquelas 2 peças na mão e saí da loja, a pau, entrei dentro do meu carro e fui embora. Não passei pelo caixa. Aí eu cheguei em casa, botei o carro na garagem, desliguei, olhei para o banco do lado assim, meu Deus, eu não paguei. Primeira coisa que eu fiz, tinha um monte de coisa para fazer. Voltei para dentro do carro, peguei meu carro e fui lá. Parei o carro lá na frente, entrei com aquela cara assim meio de baixo. Fui lá no caixa e disse assim: moça, eu quero te pedir desculpa, mas eu vim aqui agora há pouco. Eu peguei esses 2 itens aqui e eu saí da loja sem pagar. Eu estou com a minha cabeça bem agitado hoje, assim, eu te peço perdão, mas eu acabei saindo da loja e não paguei. Aí ela ficou me olhando assim: e o senhor voltou para pagar? O senhor disse: não, eu só voltei para pagar. Não, brincadeira. Mas eu falei para ela assim: moça, não é meu, eu não paguei. O que é meu, o que não é meu, não é meu. Meu Deus me leva a ser assim. E aí ela ficou me olhando muito séria, ela assim: a gente não percebeu, mas deveriam existir mais pessoas no mundo igual ao senhor. É assim: não, obrigado, moça. E ela repetiu isso 3 vezes. Irmãos, era R$5. As 2 coisas que eu peguei eram R$5. Mas se eu não volto lá para pagar, aqueles R$5 iam ficar me atormentando, e eu ficar martelando na minha mente, e eu não ia ficar em paz com Deus. Então isso é quando a gente diz que a gente tem que ter o caráter de Cristo, que a gente tem que ser um imitador de Cristo. Não é que a gente tem que andar por aí pregando por tudo como Jesus Cristo fazia, multiplicando pão e peixe, não. Mas é resplandecer, mostrar em nós que os ensinamentos de Cristo estão em mim. Pode parecer pouco,
mas são gestos que te levam a mostrar para as pessoas que você é cristão. É o que eu sempre falo aqui, que os nossos atos falam por nós. Eu podia ter utilizado o produto e não ter voltado mais lá de vergonha, sei lá, qualquer tipo de coisa. Mas não. O Espírito Santo começou a me incomodar e eu tive que voltar lá e fazer o que eu fiz. Então, amados, que nós possamos entender que nós precisamos fazer uma reflexão dentro de nós. E eu não vou dizer, e se existir em nós alguma coisa que a gente possa se arrepender, porque existe. Pode ser poucas coisas, mas ainda existe. E a gente precisa se arrepender verdadeiramente. Botar nosso rosto no pó e dizer assim: Senhor, eu pequei contra ti, mas tem misericórdia de mim. Coloque em mim um coração novo. Me tira tudo, Pai, mas não tira de mim o teu Espírito Santo. Aleluia. Amém, Deus. Amém. Vamos nos colocar de pé.